Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 23 de junho de 2026. Hoje, com São José Cafasso, você verá a história do santo, a liturgia do dia e um sermão com comentários de santos da igreja para perguntar diante de Deus se estamos entrando pela porta estreita da misericórdia ou apenas julgando os condenados de longe. História do santo do dia. São José Cafasso nasceu em 1811 em Castel Novo, Dom Bosco, na Itália, na mesma região em que viveria São João Bosco. Desde a infância, percebeu o chamado ao sacerdócio. Estudou em Chieri, foi ordenado em 1833 e depois se estabeleceu no Colégio Eclesiástico de São Francisco de Assis, em Turim, onde aprofundou sua formação pastoral. Ali se tornou professor, depois reitor e permaneceu até o fim da vida. Mas sua santidade não ficou presa às salas de aula, nem ao respeito que recebia dos padres jovens. Cafasso entrou onde quase ninguém queria entrar, nas prisões. Aproximou-se dos encarcerados, especialmente dos condenados à morte, e por isso ficou conhecido como o Santo da Forca. Onde muitos viam apenas criminosos sem futuro, ele via almas ainda capazes de encontrar misericórdia. Levava consolo, confissão, direção espiritual e presença sacerdotal até o último instante. Foi confessor e diretor de muitas almas, falando tanto aos intelectuais quanto aos humildes com a mesma bondade. Aprofundou a espiritualidade de São Francisco de Sales e a transmitiu a São João Bosco, de quem foi diretor espiritual por quase 20 anos. Antes de morrer, entregou tudo o que possuía a Dom Bosco, para que a obra junto aos jovens continuasse. Morreu em 1860, deixando uma lição luminosa. A porta estreita muitas vezes passa pelo lugar que o mundo evita. E sua vida nos pergunta: estamos dispostos a entrar pela porta estreita da misericórdia ou preferimos a segurança de julgar os condenados de longe? Convertamos-nos da indiferença e da caridade seletiva e aprendamos a levar Cristo aos que parecem perdidos pela confissão, pela oração e pela presença fiel. São José Cafasso, rogai por nós. Com São José Cafasso aprendemos que a confiança em Deus não é teoria. Ela se prova quando levamos diante do Senhor as ameaças, os medos e as almas feridas. Agora, a palavra nos mostrará a Deus defendendo sua cidade, o salmo cantará ao Senhor como um refúgio poderoso e o Evangelho nos chamará a entrar pela porta estreita da vida. Liturgia do dia. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Síria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: não te seduza ao teu Deus em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue na mão dos reis assírios, porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e na presença do Senhor fez a seguinte oração: Senhor, Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria devastaram as nações e seus territórios. Lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obras da mão dos homens, de madeira e de pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim fala o Senhor, Deus de Israel: ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis o que o Senhor disse dele: a virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça nas tuas costas. Pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria:
Ele não entrará nessa cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar, e não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Protegerei essa cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185.000 homens. Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí permaneceu. Palavra do Senhor. Agora, desacelere o coração, o salmo do dia será cantado pela Marcela, e não passe por esse momento com pressa. Contemple com calma o Senhor que estabelece sua cidade para sempre e se revela como um refúgio poderoso. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde Ele mora. Seu Monte Santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade em meio a vosso templo. Com vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Agora, vamos ao Evangelho. Escute como Cristo une reverência pelas coisas santas, caridade concreta e a exigência da porta estreita. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos.
para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea compilados por Santo Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. A porta estreita começa quando a alma abre sua carta diante de Deus. O que você faz com a carta que ameaça sua alma? Ezequias recebeu a carta de Senaqueribe, uma carta cheia de medo, arrogância e blasfêmia. Uma carta que dizia, em outras palavras: não confie no teu Deus, Jerusalém cairá. Todos os outros caíram, só tu serás salvo? Essa voz não morreu, ela apenas mudou de mensageiro. Hoje, ela chega como ansiedade, como diagnóstico, como perseguição, como um pecado antigo, como uma tentação que volta, como uma notícia que aperta o peito, como a lembrança de que muitos caíram antes de você. E a pergunta é, você leva essa carta ao templo ou fica discutindo com Senaqueribe dentro da própria cabeça? Ezequias faz algo simples e imenso. Ele toma a carta, sobe ao templo e a estende diante do Senhor. Não responde primeiro ao inimigo, não procura primeiro alianças humanas, não finge coragem. Ele coloca a ameaça na presença de Deus. Há uma oração que começa assim: abrir a carta. Abrir diante de Deus aquilo que nos humilha, nos assusta, nos acusa, nos persegue. Não apenas falar genericamente, Senhor, ajuda-me, mas estende diante dele a carta concreta, este medo, esta ofensa, esta doença, esta prisão, este pecado, esta pessoa, esta sentença, esta alma que parece perdida. E Ezequias diz: inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Que oração ousada! Não porque Deus estivesse distraído, mas porque o coração humano precisa reconhecer: sozinho não posso defender essa cidade. E aqui o Salmo responde: Deus revelou-se em suas fortes cidadelas um refúgio poderoso. Jerusalém não é salva porque suas muralhas são invencíveis. É salva porque Deus escolheu habitar nela. A cidade permanece porque o Senhor é seu refúgio. Mas a alma moderna quer ser sua própria cidade. Quer muralhas próprias, controle próprio, defesa própria, justiça própria. E quando chega a carta de Senaqueribe, treme, porque no fundo sabe que suas muralhas são frágeis. O que você está tentando defender sem Deus? No Evangelho, Cristo passa da cidade defendida à porta estreita. Entrai pela porta estreita. Antes, porém, ele nos dá duas palavras que parecem desconcertantes. Não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos. E logo depois: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. À primeira vista parece tensão. Por um lado, não entregar as coisas santas a quem as despreza. Por outro, fazer ao próximo o que desejaríamos receber. Como viver isso sem cair na dureza ou na ingenuidade? Santo Agostinho ajuda a ordenar o coração. O santo é aquilo que não deve ser corrompido. As pérolas são as realidades espirituais que não devem ser desprezadas. Ou seja, há bens que exigem reverência. A fé não é mercadoria barata. Os sacramentos não são brinquedo. A doutrina não é objeto para escárnio. A confissão não é espetáculo. A intimidade sagrada da alma não deve ser jogada onde será pisada. Mas Pseudo Crisóstomo recorda outra coisa. Cristo mandou amar os inimigos e fazer o bem aos que nos perseguem. Mas isso não significa entregar indistintamente os bens espirituais a quem os odeia. Devemos dar bens temporais com generosidade, mas os mistérios de Deus pedem discernimento.
Aqui está uma conversão difícil. Caridade não é imprudência. Misericórdia não é profanação. Amor ao pecador não é entregar pérolas para que sejam pisoteadas. Mas cuidado, discernir não é desprezar. Proteger o santo não é usar a santidade como desculpa para abandonar os que parecem perdidos. Às vezes dizemos, não lanceis pérolas aos porcos quando, na verdade, queremos apenas não nos aproximar de uma alma difícil? Quantas vezes chamamos alguém de incapaz porque não queremos o trabalho de evangelizar, ouvir, confessar, esperar e sofrer? E é aqui que São José Cafasso entra como luz. Ele não jogava pérola aos porcos, ele levava pérolas ao lugar onde muitos só viam porcos. Nas prisões, entre condenados à morte, diante de homens que o mundo já havia riscado da lista dos vivos, Cafasso não foi movido por curiosidade nem por sentimentalismo. Ele levava o que era santo com reverência e coragem. Levava Cristo, levava confissão, levava presença sacerdotal. Levava a misericórdia até o último instante. O mundo via criminosos no fim da estrada. Cafasso via almas diante da porta estreita. E nós? Preferimos proteger nossa paz de longe ou entrar onde a misericórdia custa? Preferimos comentar a queda dos outros ou levar-lhes Cristo enquanto ainda há tempo? Jesus diz: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. São Cipriano vê nesse mandamento um resumo luminoso da lei e dos profetas. Pseudo Crisóstomo compara-o à raiz de uma árvore da qual brotam incontáveis ramos. São João Crisóstomo observa que ninguém pode se esconder atrás da ignorância, porque todos sabemos, no próprio caso, o que desejaríamos receber. Quando estou caído, quero que me descartem. Quando estou confuso, quero que me zombem. Quando estou preso ao pecado, quero que me tratem como um caso perdido. Quando estou diante da morte, quero um juiz distante ou um sacerdote fiel. Então faça ao outro o que desejaria que fizessem a você, mas faça de um modo verdadeiro, não dando falsas absolvições, não chamando o pecado de virtude, não entregando o santo ao desprezo. Faça como Cafasso, com caridade que entra na prisão, com doutrina que não se vende, com confissão que abre a porta estreita, com presença que não abandona a alma na hora decisiva. A porta é estreita porque não permite passar com tudo. Não se entra nela carregando soberba, indiferença, avareza, desprezo pelos pecadores, curiosidade cruel, medo de sujar as mãos, amor ao conforto. Santo Agostinho diz que o Senhor já vinha formando um olho simples e um puro para discernir essa porta estreita. Sem esse olho purificado, a alma confunde a porta da vida com um beco inconveniente e a estrada da perdição como uma avenida confortável. Pseudo Crisóstomo chama Cristo de porta da vida e o demônio de porta da perdição. A porta larga é larga não por poder verdadeiro, mas por licença desordenada. Ela deixa passar tudo: orgulho, luxúria, rancor, preguiça, vingança, covardia, falsa misericórdia, religião sem conversão. O caminho largo não pergunta nada, não exige nada, não corta nada, apenas desce. E por isso, muitos entram por ele. A porta estreita, porém, tem a forma de Cristo. Humilde, crucificado, verdadeiro, misericordioso, exigente. Ela é estreita porque obriga a alma a escolher. E escolher dói. Ezequias entrou pela porta estreita quando decidiu não acreditar na carta de Senaqueribe mais do que no Deus vivo. Ele levou a ameaça ao templo. Não negou a força do inimigo. Ele até disse: é verdade, Senhor, que os reis da Síria devastaram as nações. A fé não é fechar os olhos, é abrir a carta diante daquele que reina sobre todos os reinos da terra. São José Cafasso entrou pela porta estreita quando entrou nas prisões. O caminho largo teria sido ficar nas salas respeitadas, formar padres, receber estima,
manter-se longe dos condenados, mas a porta estreita muitas vezes passa pelo corredor que cheira à morte, pelo confessionário de um homem que todos desprezam, pela última conversa antes da forca. E nós queremos uma misericórdia confortável demais. Queremos amar sem nos aproximar, queremos evangelizar sem ser feridos, queremos defender o santo sem carregar almas difíceis. Queremos a cidade protegida, mas não queremos subir ao templo com a carta nas mãos. A liturgia une tudo: a ameaça de Senaqueribe, a cidade de Deus, as pérolas santas, a regra de ouro e a porta estreita. O Senhor nos ensina que a salvação não passa pela ingenuidade nem pela dureza, passa pela confiança que entrega a Deus a ameaça, pela prudência que não profana o santo, pela caridade que faz o outro o que deseja receber, e pela coragem de atravessar a porta que poucos encontram. Poucos a encontram, não porque Deus a esconde de propósito cruel, mas porque muitos preferem a porta larga, preferem uma religião sem discernimento ou uma justiça sem misericórdia, preferem a segurança de condenar de longe ou a falsa compaixão que abandona a verdade. Mas Cristo não permite nenhum desses atalhos. Ele é a porta. E ele pergunta: você entrará? Talvez hoje a sua carta seja um medo que você ainda não levou ao templo. Leve. Estenda diante do Senhor. Nomeie a ameaça. Peça que ele proteja a cidade interior que você não consegue defender sozinho. Talvez hoje você esteja pisando pérolas com uma vida irreverente. Pare. Volte à reverência. Confesse. Não trate as coisas santas como comuns. Talvez hoje você esteja chamando de prudência uma caridade seletiva. Então olhe para São José Cafasso. Vá ao menos espiritualmente até uma prisão que você evita. Uma pessoa difícil, um parente caído, um pecador que você já condenou, alguém que precisa de oração, presença, palavra firme e misericórdia verdadeira. A porta estreita não se abre para espectadores, abre-se para quem se levanta, confia, ama e entra. Que nosso firme propósito seja esse: hoje, levar uma carta concreta diante de Deus e dar um passo pela porta estreita da misericórdia. Não julgar os condenados de longe, não profanar o santo, não escolher o caminho largo, mas entrar com Cristo onde uma alma ainda pode ser salva. Novamente, São José Cafasso, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a abrir diante de Deus uma carta concreta da sua vida e a desejar a porta estreita da misericórdia, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acompanhe diariamente a Santa Liturgia Diária. E comenta aqui embaixo: qual carta você precisa estender hoje diante do Senhor? Um medo, uma ferida, uma tentação ou uma alma que você já tinha julgado perdida? Que esse vídeo não fique apenas como um conteúdo assistido, mas como um passo real pela porta estreita da conversão. E para encerrar, Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. São José, rogai por nós.